Olá! O almirante Júlio de Sá Bierrenbach disse que a tortura praticada durante a ditadura militar é covardia. Eu venho dizendo isso há muito tempo e adoto agora o almirante como meu instrutor, um instrutor militar que eu nunca tive. Parabéns, almirante. Bom, este é o assunto principal que eu vi neste começo de semana, mas tem outros assuntos importantes, como, por exemplo, o ataque terrorista à cidade paranaense de Guarapuava, onde há um quartel do Exército e a polícia até agora não prendeu ninguém, né? Dos 30 bandidos que assaltaram a cidade. Tem também uma atitude do Jair Bolsonaro, que foi a fazer demagogia no tradicional estádio da Vila Belmiro, em Santos, e terminou sendo insultado e vaiado. Fazer o quê, né? Bom, eu estou aqui também para agradecer a você pela sua audiência, pela sua perseverança, pela sua persistência. Obrigado. Passamos aqui 2 dias de folga aí no fim de semana, na Páscoa, e você está aí firme, vendo e comentando e elogiando e aplaudindo. Eu gosto dos seus likes, tá? Bom, meus amigos, vamos começar pela grande revelação feita pela colega Miriam Leitão, do jornal O Globo. É o pedido feito pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que foi, enfim, atendido, para a divulgação de áudios dos ministros do Superior Tribunal Militar. Não é do Supremo Tribunal Federal, é o Tribunal Militar, sobre tortura na ditadura. Do que foi divulgado, graças a um trabalho do historiador Carlos Fico, que é personagem nosso aqui. Há alguns 2 dedos de prosa atrás, eu citei o depoimento do historiador Carlos Fico no revelador documentário de Camilo Tavares, com a ajuda do pai dele, Flávio Tavares, a respeito da atuação dos Estados Unidos da América no golpe de 64, financiado pelos americanos e planejado pelos americanos. Agora o Carlos Fico volta com essa bomba, né? Áudios de julgamentos do Superior Tribunal Militar, em que aparecem depoimentos muito esclarecedores, além desse do que eu falei no começo, do almirante Júlio Bierrenbach, que de certa forma já era comentado, já tinha sido noticiado, também do general Rodrigo Otávio, outro juiz militar. Há um depoimento ainda mais dramático, mas o historiador Carlos Fico não conseguiu identificar quem foi que deu esse depoimento. É de um dos ministros do Superior Tribunal Militar, dizendo que um torturado confessou algo que ele não fez e cumpriu pena por isso, e depois disse que, na verdade, ele tinha mentido porque estava sendo torturado. Tortura é algo abjeto, é algo inominável e indefensável, porque, como disse bem o almirante Bierrenbach, é a maior covardia que existe. Pessoas armadas, no caso, pior ainda, representantes do Estado brasileiro, grupos amarrando pessoas isoladas e submetendo-as a piores torturas, levando-as isso, a confissão de crimes que não fizeram e a morte. Ou seja, a principal justificativa que se tinha para essa tortura é que havia que só assim se conseguia informações para combater os grupos de esquerda radical na ditadura. Está provado que não é verdade, de vez que agora aparece um depoimento de um ministro do Superior Tribunal Militar dizendo que a própria vítima da tortura disse que, na verdade, mentiu porque estava sendo torturado. E nessa ocasião que saiu essa publicação da Miriam Leitão, revelando esse trabalho extraordinário do professor Fico, foi a ocasião da morte do general Newton Cruz, uma figura folclórica da direita brasileira. O general Newton Cruz era comandante, era chefe do Serviço Nacional de Informações, quando houve um atentado terrorista
do Exército, de grupos clandestinos do Exército, na famosa festa do Dia do Trabalho no Rio Sul, um shopping lá do Rio, né? A bomba explodiu no colo do sargento, o capitão virou depois general, sobreviveu depois de passar por várias cirurgias, e eram os dois ocupantes de um carro que ficou provado que era um atentado terrorista de grupos clandestinos do Exército, que era uma arma, um instrumento do Estado brasileiro. E agora, durante as lamentações pela morte do general, apareceu o Eduardo Bolsonaro dizendo que ele era um herói. Ora, o general é acusado de ter sido informado sobre a verdade no atentado do Rio Centro, não era Rio Sul, no atentado do Rio Centro, e não tomou a atitude que tinha que ter tomado, que era prendido e condenado um dia antes do atentado para salvar a vida de pessoas. Alguém tem que contar para esses bolsonarinhos de merda que a vida das pessoas é mais importante do que a idolatria deles pela covardia, porque a idolatria pela tortura é a idolatria pela covardia. Agora, a atitude ainda mais lamentável teve o vice-presidente, o general Mourão, Hamilton Mourão, que fez graça com isso. Estão mortos, vão desenterrar. Ô general, estás precisando de um pijama, já é defensor do torturador. Ele, como o Bolsonaro, que é o presidente, já endeusam um torturador covarde, assassino, chamado Brilhante Ustra. Agora vem com essa, vem escarnecer da dor, do luto das famílias que tiveram mortos no confronto com a ditadura, nos porões da ditadura. Não é o Exército como instituição, os porões da ditadura. E vem o Hamilton Mourão, que se considera um intelectual, mas é uma besta, conforme está comprovado agora por essa atitude, e agora fazer esse tipo de gracinha. Se no Brasil houvesse um ser humano com coragem suficiente nas elites dirigentes para enfrentar, esse generalzinho já estaria respondendo a um processo. Por escarnecer da dor alheia. Aliás, atentado terrorista foi exatamente o que aconteceu em Guarapuava, no interior do Paraná. 30 bandidos assaltaram uma empresa de transporte de valores e passaram 2 horas na cidade submetendo a população à tortura. E um atentado terrorista. A polícia não conseguiu prender ninguém. Tem um quartel do Exército na cidade, não tomou nenhuma atitude, é uma atitude terrorista. O Exército tinha que ter agido. E agora vem o governo dizer: a Polícia Federal vai investigar, a Polícia Rodoviária Federal está em busca dos criminosos. Ora, vão tomar banho. A segurança no Brasil é um absurdo. Nós estamos completamente entregues ao crime, seja o crime de Estado, do qual fala o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, na entrevista que deu no Neumann Entrevista dessa semana, que está no ar. Crime de Estado. A política no Brasil, segundo ele, deixou de ser uma discussão ética e uma discussão de gestão para ser uma transação monetária, dinheiro. Então, e aí ninguém toma conta, ninguém dá tranquilidade à população. É o que aconteceu em Guarapuava, é uma coisa lamentável e nós precisamos cobrar isso, sim, do Comando do Exército, do Ministério da Defesa, das polícias, do governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e do presidente Jair Bolsonaro. Eles tinham que ter tomado atitudes mais duras, mais pesadas, e os autores disso deviam estar todos presos com um crime devidamente elucidado, né? Aliás, o Bolsonaro foi fazer uma gracinha, né? Ele está sempre querendo usar o futebol como forma de ganhar votos, e aí foi ver o jogo do Santos contra o Coritiba no estádio tradicionalíssimo da Vila Belmiro. O Santos, como nós sabemos, é o maior time de futebol da história do Brasil, é o time que foi do Pelé. E ele foi lá para fazer uma gracinha, levou uma vaia e foi muito insultado pela torcida, que fez muito bem, tá? Fez muito bem insultado. Bom, inclusive pela decisão que o ministro da Saúde dele, o Marcelo Queiroga, tomou agora de decretar o fim da emergência sanitária pela Covid.
Em que planeta esse cara nasceu? Onde ele está? Para onde ele viajou? Foi para Marte? Esse Marcelo Queiroga? Que figurinha execrável, que figurinha condenável, nojenta, asquerosa. Pois é. Ele disse o seguinte: a Covid não vai embora mesmo, não adianta ficar chamando de emergência, né? Não é emergência para ele, né? O que é que as 660 mil famílias brasileiras que perderam os seus entes queridos para a Covid acham de uma decisão idiota como essa, em que ele cumpriu a ordem do Bolsonaro? E quem for votar no Bolsonaro, pense nisso. O Bolsonaro deu ordem para acabar com a emergência sanitária da Covid. Aliás, a campanha está animadinha. A Simone Tebet já disse que vice ela não vai ser candidata a vice. Pode até não ser cabeça de chapa, mas ou é cabeça de chapa ou não é candidata a nada. E o Ciro disse que se o Lula e o Bolsonaro forem para o segundo turno, será um que rouba, mas faz, e o outro que rouba sem fazer. Agora nós temos também a notícia de que o novo ministro da Educação é o Vitor Godoy, que mostra o grande empenho que o governo tem contra a corrupção. Esse sujeito tem 30 e tantos anos de serviço na Controladoria Geral da União, e quando o Ministério da Educação foi acusado de ter dado guarida a 2 pastores, né, Gilmar Santos e Ailton Moura, que pediam propinas em troca de emendas, não são funcionários, a CGU não faz nada. E o ministro saiu da CGU para ser ministro da Educação desse país em que a controladoria não controla nada, é um descontrolado no Ministério. Bom, essa entrevista do Zé Aníbal, de que eu lhes falei, está aqui, você basta procurar, e encontra também um ótimo, excepcional papo meu com a minha querida amiga Nélida Pinhon, acadêmica da Academia Brasileira de Letras, que lançou recentemente um belíssimo romance, Um Dia Eu Chegarei a Sagres, e você vai lá e acha, e se divirta, e se informe, porque esse é o lugar. Este canal José Neumann e Pinto é o lugar. Direto ao assunto. Em pé.